O que você faria se no dia mais importante da sua vida, a pessoa que deveria te amar e proteger te humilhasse da pior forma possível? Foi exatamente isso que aconteceu com Kátia. Vestida de branco, pronta para selar um compromisso eterno, ela acreditava estar diante do seu conto de fadas, até que tudo se transformou em um pesadelo. Diante de centenas de convidados, sem aviso, sem hesitação, seu próprio noivo a humilhou de uma maneira que ninguém poderia prever. O silêncio na igreja foi ensurdecedor. Todos olharam, mas ninguém fez nada. Todos julgaram, mas ninguém estendeu a mão. Naquele momento, Kátia poderia ter se calado, poderia ter aceitado, poderia ter seguido com a farsa como tantas outras fariam. Mas, ao contrário do que William e sua mãe esperavam, ela fez algo que ninguém teve coragem antes. Ela disse não. Ela disse basta. E naquele instante, sua história deixou de ser sobre dor e se tornou sobre força. Mas a decisão de Kátia não viria sem consequências. William não aceitaria ser rejeitado. Helena não toleraria ser desafiada. O que começou como um casamento destruído se transformaria em uma batalha perigosa, onde chantagens, perseguições e ameaças tentariam silenciar Kátia. Mas eles esqueceram de um detalhe. Quando alguém é levado ao fundo do poço, só há um caminho possível: se reerguer. E Kátia não apenas se reergueria, ela esmagaria aqueles que tentaram derrubá-la. Se você acha que já viu tudo, espere até conhecer essa história, porque o que aconteceu depois desse casamento vai te deixar sem palavras. O reflexo no espelho mostrava um sorriso ansioso, mas radiante. Kátia estava deslumbrante no vestido cuidadosamente escolhido, um modelo que levava meses para ser finalizado. Cada bordado contava uma história, cada detalhe era um pedaço do sonho que ela havia construído. Lúcia ajeitou delicadamente o véu, admirando a amiga. Está perfeita, disse ela, apertando levemente suas mãos. Kátia respirou fundo, tentando controlar a mistura de emoções que se agitavam dentro dela. O casamento era a realização de um desejo antigo, e tudo parecia estar saindo conforme o planejado. Esse é o começo de tudo, murmurou para si mesma, fechando os olhos por um breve momento. O salão onde a cerimônia aconteceria estava decorado com flores brancas e iluminação suave. A música ao fundo criava uma atmosfera envolvente. Os convidados chegavam um a um, trocando sorrisos e cumprimentos. Entre eles, Helena observava tudo com olhos críticos. Vestida de forma imponente, transmitia a presença de alguém acostumada a ter tudo sob controle. William já a aguardava no altar. Seu olhar, no entanto, não transmitia o entusiasmo esperado. Ele parecia tenso, distraído, verificando o celular constantemente. Kátia notou, mas ignorou o incômodo, focando-se no momento especial que se aproximava. Quando a marcha nupcial começou, a atenção de todos se voltou para a noiva. O caminhar de Kátia foi lento e cheio de significado. Seus olhos buscaram William, desejando enxergar nele a certeza que sentia. Mas algo estava diferente. Ele parecia ausente, impaciente. No momento dos votos, a tensão se tornou evidente. Kátia pronunciou suas palavras com emoção, mas William mal a olhava. O silêncio dele se prolongou por mais tempo do que deveria. Murmúrios começaram entre os convidados. William? Kátia chamou baixinho, tentando trazê-lo de volta ao momento. Foi então que ele, de maneira abrupta, segurou seu pulso com força. A expressão fechada e os olhos carregados de impaciência mostravam uma irritação inesperada. O coração de Kátia acelerou, confuso diante da atitude repentina. Você acha que pode me fazer de idiota? A voz de William era baixa, mas carregada de tensão. Sem aviso, ele a empurrou com força suficiente para fazê-la cambalear para trás. Um choque absoluto se espalhou pelo salão. Os sussurros cessaram e o silêncio se tornou pesado como chumbo.
O rosto de Kátia ardia, não pelo impacto físico, mas pela humilhação. O mundo ao redor girava em câmera lenta. Os olhares fixos nela, os lábios entreabertos em surpresa, a música que havia sido interrompida de maneira brusca. Nada fazia sentido. O homem que dizia amá-la acabara de expô-la à pior dor que já sentira. Kátia segurou firme a barra do vestido, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sua mente gritava para que fizesse algo. Lucia, no fundo do salão, já dava um passo à frente, pronta para intervir. Mas Kátia sabia que aquela decisão cabia a ela. A voz de Helena quebrou o silêncio, fria e sem emoção. Não dramatize, volte para o altar. Kátia sentiu uma fúria silenciosa crescer dentro de si. Porque ninguém estava fazendo nada. Onde estavam os braços que deveriam tê-la segurado? Seu peito subia e descia rapidamente, tomada pelo peso do que aquilo significava. Ela olhou para William. Ele não parecia arrependido. Pelo contrário, sua expressão era de puro desdém, como se o que tivesse feito não passasse de um detalhe insignificante. Foi nesse instante que tudo se tornou claro. Não era uma cena isolada. Era um reflexo de algo muito maior. Algo que até aquele momento ela havia se recusado a enxergar. Lentamente, Kátia tirou o véu, permitindo que ele deslizasse pelo ombro e caísse no chão. Os sussurros voltaram, dessa vez mais altos. Sem dizer uma única palavra, ela retirou o anel do dedo e o colocou sobre a mesa ao lado do altar. O silêncio foi quebrado pelo som da joia rolando sobre o vidro. E então, sem olhar para trás, ela se virou e saiu. Ninguém ousou detê-la. A noite havia caído quando Kátia finalmente parou de andar. Seus pés doíam, o vestido agora parecia um peso insuportável e sua mente girava sem parar. O que tinha acabado de acontecer? Como tudo tinha desmoronado em questão de minutos. Lúcia a encontrou sentada no banco da praça em frente à igreja, os olhos perdidos no vazio. A amiga correu até ela, envolvendo-a em um abraço apertado. "Vem, vamos para casa", sussurrou sem fazer perguntas. Kátia não protestou. Permitiu-se ser guiada até o carro, sem olhar para trás. O silêncio entre elas era espesso, mas Lucia compreendia que palavras seriam inúteis naquele momento. A viagem foi curta, mas cada segundo pesava como uma eternidade. Ao chegarem, o irmão de Kátia já as aguardava do lado de fora, os braços cruzados e a expressão fechada. Assim que a viu, respirou fundo, lutando contra a raiva evidente. "Eu sabia que esse cara não prestava", disse, a voz carregada de indignação. Kátia o encarou, mas não encontrou forças para responder. Sua garganta estava seca, e qualquer tentativa de falar resultaria em lágrimas que ela se recusava a derramar na frente de William, ou de quem quer que fosse. Dentro do apartamento, Lucia pegou uma manta e a colocou sobre os ombros da amiga, enquanto o irmão se sentava ao lado dela no sofá. "Você não precisa falar nada agora", ele disse, sua voz mais branda dessa vez. "Mas eu preciso que você saiba que estamos com você e que essa história não acaba aqui." Kátia assentiu levemente. As imagens ainda rodavam em sua cabeça como um filme distorcido, o empurrão, os olhares, a voz cortante de Helena dizendo para ela voltar ao altar. A ausência de reação de William, como se o que havia feito fosse trivial. Ela apertou os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas as lembranças estavam cravadas nela como lâminas afiadas. Os minutos se arrastaram até que Lucia, sentada ao lado dela, pegou seu celular e franziu a testa. "Ele está tentando te ligar", avisou, virando a tela para Kátia. O nome de William brilhava na tela, seguido de várias mensagens não lidas. O coração dela deu um salto desconfortável no peito. Não queria ouvir sua voz. Não queria dar a ele nenhuma explicação. "Desliga", disse com a voz rouca. Lucia obedeceu sem hesitar, mas o telefone voltou a vibrar. Dessa vez, uma nova notificação surgiu.
Uma mensagem de um número desconhecido. Você arruinou tudo, mas isso não acabou. Kátia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu irmão pegou o celular da mão de Lucia e analisou a mensagem. Seus olhos escureceram e sua mandíbula se contraiu. Ele acha que pode te intimidar, mas ele não vai conseguir. O silêncio voltou a preencher o ambiente. Kátia cruzou os braços, sentindo o peso do dia desabar sobre seus ombros. Ela não sabia exatamente o que fazer a seguir. Mas uma coisa era certa. Nunca mais voltaria para William. O sol já estava alto quando Kátia abriu os olhos. Não havia dormido de verdade, apenas passado a noite entre cochilos curtos e pensamentos inquietantes. A realidade de tudo o que aconteceu no dia anterior pesava como uma âncora. O vestido de noiva, agora amassado e sujo, ainda estava jogado no canto do quarto. Ela se sentou na cama, esfregando os olhos. Lucia entrou no quarto com uma xícara de chá fumegante e um olhar preocupado. Conseguiu descansar um pouco? Perguntou, sentando-se ao lado dela. Kátia balançou a cabeça levemente. Cada vez que fecho os olhos, vejo tudo de novo, murmurou. Lucia segurou sua mão com firmeza. O que aconteceu não define você, Kátia. Você fez o que qualquer mulher forte faria. Se levantou e saiu de lá com dignidade. Ela queria acreditar naquelas palavras, mas a humilhação ainda queimava dentro dela. Tudo o que construiu ao lado de William desmoronou em segundos. O que os convidados estavam dizendo agora? Como ele e Helena estavam lidando com o escândalo? A pergunta foi respondida minutos depois, quando seu irmão apareceu segurando o celular com uma expressão carregada. Você precisa ver isso, disse, entregando o aparelho para Kátia. Era um vídeo. A cena da cerimônia, do momento em que William a empurrou, circulava pelas redes sociais. Havia centenas de comentários, especulações, julgamentos. Algumas pessoas a defendiam, outras tentavam minimizar o ocorrido. Ela sentiu a garganta apertar. Eles estão tentando inverter a situação, o irmão disse indignado. Algumas pessoas estão dizendo que foi apenas um desentendimento, que você exagerou ao sair daquele jeito. Lucia bufou, revoltada. Como podem relativizar algo assim? Foi uma agressão, não um desentendimento. Kátia respirou fundo, fechando os olhos por um momento. O que ela deveria fazer? Ignorar? Se manifestar? Antes que pudesse decidir, um novo som preencheu o ambiente. O telefone de Lucia vibrou sobre a mesa. Uma nova mensagem. Você acha que pode se livrar dele assim tão fácil? Isso não acabou. O sangue de Kátia gelou. Seu irmão pegou o celular e analisou a mensagem. Isso está indo longe demais, ele rosnou. Lucia cruzou os braços. Eu disse que esse homem e a mãe dele não iam aceitar um não. Kátia sentiu um nó no estômago. Eles estavam apenas começando. O peso da mensagem ainda pairava no ar quando Kátia se levantou abruptamente. Seu corpo estava tomado por uma mistura de medo e raiva. Não bastava tudo o que William havia feito? Agora ele queria persegui-la, tentar dobrá-la pelo medo? Lucia observava sua amiga com atenção, percebendo o turbilhão interno que se desenrolava. Seu irmão, por outro lado, já pegava o telefone. Vou resolver isso agora. O que vai fazer? Kátia perguntou, a voz ainda carregada de tensão. Avisar a ele que se continuar com esse tipo de ameaça vai se arrepender. Mas antes que ele pudesse discar, o som da campainha ecoou pelo apartamento. Os três se entreolharam, a tensão aumentando. Lucia caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Sua expressão endureceu. É ele. O coração de Kátia disparou. William estava ali, do lado de fora, apenas um dia depois de humilhá-la na frente de todos. O que ele quer? Sussurrou. O irmão dela avançou para abrir a porta, mas Kátia segurou seu braço. Não, eu mesma resolvo isso. Lucia arregalou os olhos. Kátia, não precisa fazer isso. Ela respirou fundo e endireitou os ombros. Preciso sim. Ele precisa ouvir de mim que isso acabou.
Com um gesto rápido, destrancou a porta e abriu. William estava ali, impecavelmente vestido, como se nada tivesse acontecido. Seu olhar era intenso, mas carregava uma frieza que a fazia estremecer. "O que você quer?" perguntou sem rodeios. Ele abriu os braços em um gesto teatral. "Vim conversar. Não posso fazer isso? Depois do que você fez ontem, você não tem o direito de aparecer aqui", disparou. William suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Você exagerou, Kátia. Você transformou um momento ruim em um escândalo desnecessário." Ela sentiu o sangue ferver. "Eu exagerei. Você me agrediu e agora está me ameaçando por mensagens." Ele sorriu de lado. "Mensagens? Eu não mandei nada." "Talvez esteja imaginando coisas." Kátia fechou as mãos em punho. "Vá embora. Não temos mais nada para falar." O sorriso dele se desfez. Sua expressão tornou-se sombria. "Você acha que pode simplesmente sair da minha vida assim? Você me humilhou, Kátia. Você tem ideia do que isso significa para mim?" O irmão dela avançou, se colocando entre os dois. "Se você não sair agora, vou garantir que se arrependa de ter vindo." William sustentou o olhar dele por alguns segundos antes de dar um passo para trás. "Isso não acabou", murmurou, antes de se virar e sair. A porta foi trancada imediatamente. Kátia sentiu os joelhos fracos. Lúcia a segurou pelos ombros. "Ele não vai desistir fácil." O irmão de Kátia olhou para ambas, a expressão carregada. "Precisamos nos preparar." O silêncio na casa de Lucia era denso, quase sufocante. Depois da visita inesperada de William, Kátia se sentia exausta, mas sua mente não parava. Sabia que aquilo não era um incidente isolado. Ele e Helena nunca aceitariam sua decisão. Lucia, sentada no sofá ao lado dela, observava a amiga. "Você não pode viver com medo, Kátia. Ele quer te intimidar." "Eu sei", respondeu, segurando a caneca de chá que já esfriava entre seus dedos. "Mas o que eu faço agora?" Seu irmão, encostado na parede com os braços cruzados, respondeu antes mesmo que ela terminasse a pergunta. "Você segue sua vida. Mostra que ele não te controla." Ela olhou para ele, confusa. "Como faço isso?" Ele respirou fundo e se aproximou, sentando-se na poltrona em frente a ela. "Você sempre quis abrir seu próprio estúdio de design, mas nunca teve espaço para isso porque estava presa a ele. Agora você tem." Kátia piscou, surpresa. Havia tempos que aquele sonho parecia distante, sufocado pelos julgamentos de William e pela forma como ele menosprezava suas ambições. Lúcia sorriu. "Ele costumava rir quando você falava disso, não é? Sempre dizia que era uma perda de tempo." Kátia assentiu lentamente. Mas agora é a hora de provar que ele estava errado. A ideia começou a tomar forma em sua mente. Criar algo próprio. Se reinventar. Se fortalecer. Seu irmão se levantou, determinado. "Podemos começar a procurar lugares para o estúdio amanhã. Eu ajudo no que for preciso." Lucia concordou com entusiasmo. "Eu também." Pela primeira vez desde aquele desastre no altar, Kátia sentiu um lampejo de esperança. Na manhã seguinte, os três saíram para procurar um espaço que pudesse servir como o início de seu negócio. Percorreram várias ruas, visitaram imóveis pequenos, salas comerciais que pareciam promissoras, mas sempre havia algo que não se encaixava. Já estavam quase desistindo quando encontraram um pequeno estúdio no centro da cidade. As paredes precisavam de reparos, o chão estava gasto, mas ali havia potencial. Kátia deu um passo para dentro do lugar e respirou fundo. "É aqui." Lúcia bateu palmas, animada. "Eu sabia que você ia sentir isso." Seu irmão analisou o local com um olhar crítico. "Vai precisar de reformas, mas nada que a gente não consiga resolver." Era isso, o primeiro passo para sua nova vida. Mas ela sabia que William e Helena não deixariam as coisas tão fáceis. A reforma do estúdio começou na manhã seguinte. O cheiro de tinta fresca impregnava o ar, misturando-se com a poeira dos móveis antigos que haviam sido retirados. Kátia arregaçou as mangas, decidida a transformar aquele espaço na realização de seu sonho.
Lúcia ajudava na organização, enquanto seu irmão coordenava os reparos mais pesados. Mesmo com o trabalho árduo, havia um sentimento de renovação no ar. Cada pincelada nas paredes apagava um pouco do passado que Kátia queria deixar para trás. "Você consegue enxergar agora?" Lúcia perguntou, sorrindo ao ver a amiga observando o espaço com olhos brilhantes. Kátia assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, sim. Mas o alívio não durou muito. No dia seguinte, ao chegar ao estúdio, encontrou a porta entreaberta. O coração acelerou. Ao empurrá-la, viu o estrago. Tecidos rasgados, moldes destruídos, o manequim tombado no chão. Lúcia entrou atrás dela e ofegou. Não pode ser coincidência. Seu irmão, que havia chegado logo depois, analisou o espaço. Isso foi um aviso. Kátia sentiu a raiva tomar conta. William. Lúcia cerrou os punhos. Ou Helena. Sabiam que estavam sendo atacadas, mas não tinham provas concretas. No dia seguinte, Kátia decidiu seguir em frente. Comprou novos materiais, reorganizou tudo e garantiu que o trabalho continuasse. Mas o jogo sujo não tinha acabado. Durante a semana, recebeu várias mensagens anônimas com ameaças veladas. Em uma delas, havia uma foto dela saindo do estúdio acompanhada do irmão. "Isso está indo longe demais", ele disse ao ver a imagem. Lúcia concordou. "Precisamos tomar alguma atitude antes que piore." Kátia sabia que eles estavam certos, mas recuar nunca foi uma opção. O dia amanheceu tenso. Kátia mal pregou os olhos à noite, revivendo a cena do estúdio revirado, as mensagens anônimas, a sensação incômoda de estar sendo observada. Mas, apesar do medo, decidiu seguir sua rotina. Não deixaria que William ou Helena a controlassem pelo pavor. O estúdio já começava a tomar forma novamente. As novas peças estavam sendo ajustadas, os tecidos cuidadosamente organizados. Lúcia preparava uma lista de clientes potenciais, enquanto seu irmão fazia rondas discretas pelo local, garantindo que não houvesse mais invasões. Foi então que a porta se abriu. William entrou sem ser convidado, como se ainda tivesse algum direito sobre aquele espaço. O coração de Kátia acelerou, mas ela se recusou a demonstrar qualquer fraqueza. "Achei que você fosse mais inteligente", ele disse, caminhando lentamente pelo ambiente, os olhos analisando cada detalhe. "Depois de tudo, ainda insiste nisso?" Kátia cruzou os braços. "O que está fazendo aqui?" "Tentando te salvar de um erro", respondeu com um tom calculado. "Você sabe que esse projeto não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de mim." Ela sentiu um nó de indignação se formar em sua garganta. "Preciso de você tanto quanto preciso das ameaças que venho recebendo." Os olhos de William brilharam por um instante. "Ameaças?" Ele riu, fingindo surpresa. "Parece paranoia, mas posso te ajudar se quiser." Lúcia avançou um passo, o olhar carregado de fúria. "Se você se importa tanto assim, então saia e deixe Kátia em paz." William sequer olhou para ela. Manteve o foco em Kátia, esperando uma reação. Mas desta vez, não havia espaço para hesitação. "Escute bem", Kátia disse, aproximando-se até que estivessem a poucos centímetros de distância. "Você não tem mais controle sobre mim. Nunca mais." A expressão de William endureceu. "Vamos ver quanto tempo essa sua valentia dura." Ele se virou e saiu, mas não sem antes lançar um olhar carregado de promessa. Isso não havia terminado. E Kátia sabia que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, Kátia sentiu que algo havia mudado. O encontro com William deixou uma tensão no ar, uma certeza incômoda de que ele não desistiria tão fácil. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Seu irmão percebeu seu nervosismo. "Você precisa se proteger. Isso já passou dos limites." Lúcia, que organizava alguns papéis no balcão, concordou. "Vamos à polícia. Temos as mensagens, a invasão do estúdio, agora essa visita dele." Mas Kátia hesitou. "E se eles não fizerem nada? William é influente e Helena tem contatos."
Seu irmão respirou fundo, controlando a frustração. Então encontraremos outra maneira. Na manhã seguinte, enquanto organizava suas anotações no estúdio, um funcionário da antiga empresa de Helena apareceu. Ele olhou ao redor, desconfortável, antes de se aproximar. Preciso falar com você. Kátia trocou olhares com Lúcia antes de assentir. Estou ouvindo. O homem abaixou a voz. Sei que Helena está por trás de tudo isso. Ela não aceita o que aconteceu no casamento e quer te destruir. Kátia sentiu um frio na espinha. Você tem provas? Ele hesitou por um momento e então entregou um envelope. Aqui dentro tem registros de conversas, ordens para vigiar você e até tentativas de prejudicar seus fornecedores. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que está me ajudando? O homem suspirou. Porque vi o que aconteceu com outras pessoas que cruzaram o caminho dela. E não quero que você seja a próxima. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele saiu apressado. Lúcia abriu a boca para falar algo, mas Kátia apenas segurou o envelope com força. Agora tinha algo concreto contra Helena, e estava na hora de usar isso. Kátia observava o envelope sobre a mesa. Ali dentro estavam as provas que poderiam virar o jogo contra Helena. Durante anos, aquela mulher manipulou situações ao seu favor, e agora, finalmente, havia um meio de expô-la. Lúcia e seu irmão estavam ao seu lado, igualmente tensos. O que você pretende fazer com isso? Ele perguntou. Kátia respirou fundo antes de responder. Eu vou tornar isso público. Lúcia arregalou os olhos. Tem certeza? Helena sempre usou sua influência para escapar de consequências. Kátia disse determinada. Mas agora todos vão saber quem ela realmente é. Naquela mesma noite, Kátia entrou em contato com uma jornalista de renome, conhecida por investigar casos de abuso de poder. Marcou uma entrevista e no dia seguinte entregou tudo o que tinha. A repercussão foi imediata. Os registros vazaram para a mídia. Conversas comprometedoras, tentativas de sabotagem e até ameaças veladas foram expostas. A imagem de Helena começou a ruir e com ela William também foi arrastado para o escândalo. Mensagens de apoio começaram a surgir. Pessoas que antes duvidavam da versão de Kátia agora viam a verdade. Mas nem tudo foi positivo. No final do dia, uma mensagem desconhecida chegou ao seu telefone. Você acha que venceu? Isso está longe de acabar. O irmão de Kátia leu a mensagem e cerrou os punhos. Eles ainda vão tentar alguma coisa. Kátia fechou os olhos por um instante. Eu sei, mas já não era mais a mesma mulher que deixou aquele altar humilhada. Agora, ela estava pronta para a batalha final. A notícia da exposição de Helena se espalhou rapidamente. As redes sociais fervilhavam, os jornais comentavam o caso, e a pressão sobre ela e William aumentava a cada hora. O que antes era sussurrado nos bastidores, agora estava à vista de todos. Kátia sabia que isso não significava o fim. Se havia aprendido algo, era que pessoas como Helena não aceitavam derrotas facilmente. E estava certa. Naquela noite, enquanto organizava os últimos detalhes no estúdio, ouviu um barulho do lado de fora. Seu coração disparou. Lúcia e seu irmão estavam na sala ao lado, mas ela decidiu checar sozinha. Ao abrir a porta, encontrou William. Dessa vez, ele não parecia arrogante. Estava transtornado. Você me destruiu, disse a voz tensa. Kátia manteve-se firme. Não, William, você se destruiu sozinho. Ele riu, um som seco e sem humor. Você nunca deveria ter me enfrentado. Antes que pudesse dar um passo a mais, o irmão de Kátia apareceu. Se eu fosse você, iria embora agora. William hesitou, como se finalmente percebesse que havia perdido o controle. Isso ainda não acabou, sussurrou antes de virar as costas e desaparecer na noite. Mas acabou sim. Na manhã seguinte, Helena foi formalmente acusada de crimes de difamação, assédio e sabotagem comercial. William, envolvido em parte das ações, também enfrentaria consequências.
A empresa da família foi atingida pelo escândalo e aqueles que antes os apoiavam começaram a se afastar. Lucia mostrou a Kátia uma matéria publicada em um site de notícias. Olha isso, eles estão arruinados. Kátia leu o título e suspirou. Não sentia prazer na queda deles, mas sentia alívio por finalmente poder respirar sem medo. Mesmo com os processos em andamento, ela sabia que sua luta não tinha sido apenas por si mesma. Outras mulheres que viveram situações parecidas começaram a mandar mensagens de apoio, compartilhando suas próprias histórias. Pela primeira vez, Kátia percebeu que sua voz havia se tornado mais forte do que qualquer ameaça. No dia seguinte, voltou ao estúdio. Agora, aquele espaço não era apenas um sonho, mas uma realidade construída com sua própria força. Lucia a abraçou com orgulho e seu irmão sorriu ao vê-la finalmente livre. Você conseguiu, disse ele. Ela olhou ao redor e sentiu algo que há muito não experimentava. Paz. Com um suspiro profundo, caminhou até a grande mesa de trabalho e pegou um pedaço de tecido. Passou os dedos por ele, sentindo sua textura e sorriu. Então, está pronta para sua nova coleção? Perguntou Lúcia, animada. Kátia sorriu. Estou pronta para tudo, porque agora seu destino estava apenas em suas mãos.